Olá pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez, iniciando o vídeo 7, relacionado a um assunto da NR12, que é instalações e dispositivos elétricos. Então, a instalação elétrica ela é muito importante para tudo fazer que haja o devido funcionamento, né? Fazer o devido funcionamento, fazer acontecer. Então a gente tem módulos voltados para a parte de projeto elétrico. Não é voltado para esse curso, que esse curso aqui não é um curso de elétrica em si, mas faz alguma interface com a parte de NR10. Então, a gente sabe que tem itens de elétrica na 12, mas tem muitos itens de elétrica na NR10, que é mais voltado mesmo para a elétrica 100%. E é importante, por quê? Porque boa parte da documentação que vai te auxiliar numa instalação existente ou numa instalação sendo construída, tem as bases na NR10 também. Então, na NR10, você precisa ter até um prontuário elétrico. O prontuário envolve muitos documentos, então recomendo você, se você tiver interesse, fazer o nosso curso de NR10, que ali a gente fala do prontuário elétrico de um conjunto grande de documentações que compõem o prontuário, que vai servir para o homem de manutenção, para o gestor da parte elétrica, para o engenheiro eletricista, para o gerente de manutenção, né? Toda essa população, pessoal de segurança, até fiscalização, se for o caso, que é o prontuário elétrico, que vai envolver desenhos, esquemas unifilares, planta baixa, memorial descritivo das instalações elétricas, toda a informação das instalações elétricas, manuais, o prontuário existe que é uma parte dos manuais, testes elétricos, relatórios, as certificações dos equipamentos pelo Inmetro, né, pelo órgão competente para isso. Então, tudo ali dando o devido padrão de qualidade para as instalações elétricas. Não é esse modo que a gente vai estar falando disso, e até porque não é aplicável para esse treinamento. Mas você que vai trabalhar com isso, como manutenção, por exemplo, ou instalação, ou um projetista, recomendo fazer esse curso conosco, para você ter maiores informações do que é um prontuário elétrico da instalação. Tudo bem? Estou aqui mostrando o que é definição de uma instalação elétrica. Vou falar, define-se uma instalação elétrica interna como conjunto de componentes elétricos associados e com características coordenadas entre si, que permitem conduzir e distribuir a energia elétrica de tal modo que seja utilizada por máquinas, equipamentos de comunicação e aparelhos elétricos em geral. Então, isso aqui é a definição de uma instalação elétrica. Eu botei essa imagem aqui do lado para servir de ilustração tão somente. É um programa que nós temos chamado Electric Tech. Está escrito aqui em cima, mas eu botei aqui maior, né? Para vocês verem de maneira melhor. Você consegue baixar esse programa e ele auxilia a fazer projetos na parte elétrica. Tem muita coisa no mercado. Projeto para iluminação, projeto para o sistema como um todo. Então está aí um exemplo de você usar, tem uma simbologia de elétrica nele, isso pode te auxiliar em programas, em projetos que você queira fazer de elétrica. Então isso ajuda bastante. Hoje também tem muita literatura para projeto elétrico. Então você que vai trabalhar na manutenção, seja como técnico, seja como for, que as coisas estão sempre evoluindo, é importante ter um programa desse, é importante ter também uma literatura para te auxiliar e, não menos importante, nós temos também curso de elétrica básica, se é que haja interesse. Vem até aqui. Né? Então vamos para o próximo, mostrar mais uma imagem aí de uma instalação elétrica, os desenhos. Né? E agora na NR12. O que a NR12 fala? Instalações e dispositivos elétricos. Instalações e dispositivos elétricos. Os circuitos elétricos de comando de potência das máquinas e equipamentos devem ser projetados, aí envolve projeto, memorial descritivo, que tem o profissional habilitado, e mantido de modo a prevenir por meios seguros os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidente, conforme previsto nas normas técnicas oficiais e, na falta dessas, nas normas internacionais aplicadas. Então, logicamente, vai estar usando também a NR10,
para se fazer todo o trabalho que é necessário no projeto. Por outro lado, as normas técnicas 5410, 14039, 5419, então tem muita norma para ser utilizada para fazer tudo que envolve a instalação elétrica, né? SPDA, malha de terra, os aterramentos de maneira geral, que é o módulo que nós estaremos falando um pouquinho à frente. Então tudo isso aí vai te dar a estrutura e os conhecimentos necessários para se fazer o projeto, né? Observar o que precisa. E aqui você vê que é voltado muito para a segurança. O meio seguro se envolve que os barramentos sejam protegidos, né? De maneira tal que crie uma barreira física. São terminologias voltadas lá da NR10, né? Segregação, barreira fixa, isolamento de partes vivas. Então tem uma série de conceitos que precisam ser aplicados. Porta. Então tudo isso aí é trava, a fiação interna precisa estar identificada, já entra a norma da IEC, também a descrição dos cenários elétricos, que cada cenário elétrico tem, para dar subsídio, para autorizar, depois de todos os cursos de capacitação, autorizar o trabalhador a intervir, né, fazer uma intervenção naquele equipamento elétrico, se ele tem a formação técnica apropriada para fazer aquela intervenção. E toda a proteção, o aterramento do próprio equipamento, o aterramento ele é usado para muitas finalidades. Nós vamos ver no módulo aterramento falando sobre isso. Mas você tem que ter uma visão do que é esse tipo de atividade. Devem ser aterrados conforme as normas técnicas vigentes. As carcaças, sabemos que todas as máquinas e equipamentos precisam estar aterradas e elas funcionam com eletricidade. E a eletricidade pode ter fuga de corrente ou um contato ali com a estrutura metálica, carregar eletricamente e quem for trabalhar tomar um choque, podendo ser até fatal. Então está lá, ó, invólucros, blindagem ou outras partes condutoras das máquinas e equipamentos que não fazem parte dos circuitos elétricos, mas possam ficar sob tensão. Então no módulo aterramento elétrico, você vai ter uma informação um pouco mais aprofundada desse assunto. Os circuitos elétricos de comando e potência das máquinas e equipamentos ou possam estar em contato direto ou indireto com a água ou agentes corrosivos. Devem ser projetados com meios e dispositivos que garantam a sua blindagem. Isso alguns passam cabeamento por eletrocalhas, outros subterrâneo, dentro de canaletas. Então depende do local onde vai estar se passando o cabeamento, onde vai ser lançado os cabos. Tem que estar com esse cuidado para que não venha ter contato com água ou agentes corrosivos. E se assim for acontecer, tem que se ter o cabeamento, né, a isolação apropriada para esse tipo de exposição, para que não venha criar cenários de risco. Assim como estanqueidade, isolamento e aterramento, de modo a prevenir as ocorrências de acidentes. Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos devem atender os seguintes requisitos mínimos de segurança. Quando a norma fala mínimo, ela está querendo levar para um patamar do mínimo, certo? Que às vezes tem muita gente que fala, pô, a norma está pedindo muita coisa. Mas ela mais se auto-intitula como se tivesse pedido o mínimo em relação à segurança. Então ela nivela para o mínimo. Se fizer uma coisa a mais, está somente melhorando. Mesmo que aparentemente tenha muitos itens, mas ela já se auto-intitula como mínimo. Oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização. Possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor. Então, se a temperatura, raios ultravioleta, condições abrasivas, superfície abrasivas, isso pode deteriorar os isolantes, né? Vai prejudicando com o tempo. E isso tudo precisa ser pensado, inclusive o calor em si vai deteriorando. E também vale a pena citar os animais peçonhentos também costumam comer os isolantes dos cabos condutores. Animais peçonhentos de maneira geral, roedores. Isso tem que ser observado, estudado. Aí
em condições diversas. Né? Você tem uma instalação já existente, você vai ampliar a instalação de que já está lá, já está há mais de 30 anos, você já sabe que tudo isso pode estar afetado, pode estar tendo até uma fuga de corrente ali, precisa estar atento a esses detalhes, para o homem que for fazer o trabalho, o trabalhador, melhor dizendo, ele não venha se acidentar. Então tem que pensar nas luvas, pensar em botar, às vezes, uma madeira seca sobre ali a eletrocalha, uma bota apropriada para que o trabalhador não venha ter contato com um cabo desse que esteja afetado por roedores e venha tomar um choque ali. Então, são cuidados importantes na hora de fazer análise de risco para executar essa tarefa. Localização de forma que nenhum segmento fique em contato com partes móveis ou cantos vivos. O canto vivo é prejudicial que ele pode ir deteriorando. O canto vivo é como se fosse, imagina um canto de uma mesa assim, tem um cabo ali, aquele canto vivo está exercendo uma força que vai com o tempo deteriorando gradualmente. Não dificultar o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas. Então elas têm que ser projetadas de maneira tal que tenha altura apropriada para que não fique atrapalhando o trânsito de pessoas ou materiais. Tudo é importante, né? E mesmo que seja uma construção de uma obra, não quer dizer que não tem um pré-requisito, né? As instalações iniciais, as instalações provisórias, melhor dizendo, tem normas, tem documentos da Fundacentro que dão essas instruções. Não tem que ficar ali de uma maneira que, pelo fato de ser provisória a instalação, e criando uma dificuldade de trânsito de pessoas. Isso estou falando na construção. Mas depois é pior ainda se tiver ainda já comissionada a instalação, já pode entrar em funcionamento e ela ter esses tipos de problemas. Então tem que se pensar na ergonomia, pensar também no arranjo físico para a instalação ser feita ali dentro dos padrões. Não oferecer qualquer outro tipo de risco na sua localização. Então, a eletricidade, cabos elétricos, tem que ser uma coisa que esteja restrita somente aos profissionais autorizados para ter contato. Ser constituído de material que não propague fogo, principalmente isso aí. Está dando aqui, pessoal, até desculpa que ficou meio escondido, mas para quem vai trabalhar com projeto elétrico, nós recomendamos fazer o nosso curso de gerenciamento de projetos, que vai agregar bastante valor para que possa se trabalhar adequadamente no estudo. Que está mostrando aí nas instalações, os quadros e o painel de comando e potência das máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos. Então, está no slide seguinte, mas aqui nós estamos mostrando um painel bem elaborado e tem que ser identificada a função de cada botoeira dessa. Vai ter o diagrama unifilar, trifilar, se for o caso, na planta baixa, memorial descritivo. Toda a documentação está ali também de um suporte dentro do painel. Seja de que tamanho for o painel, a documentação dele precisa estar dentro dele, com os desenhos e tudo isso aqui identificado. Então isso tudo vai trazer a devida segurança e assertividade na execução da tarefa. Deve estar aqui, ó, né? Já a identificação do que significa cada botoeira. Né? Aqui, ok? Possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada. Então, um trinco, exceto nas situações de manutenção, lógico, mas a área tem que estar isolada, protegida, sinalizada, para que o homem de manutenção faça o trabalho adequadamente. Mas se na NR10 a gente costuma citar, vai fazer manutenção, mas o equipamento, né, o painel estará sob tensão, mesmo que seja extra baixo. Aí já entra um detalhe importante, questão de arco elétrico, explosão de arco ou fogo repentino. Isso pode acontecer se você não tiver uma área delimitada que possa proteger até quem está circulando. Às vezes a pessoa isola ali, delimita a área, sem considerar a amplitude que acontece numa explosão de arco ou fogo repentino ou o arco elétrico em si. Mas a explosão de arco, principalmente, projeta material incandescente, podendo atingir pessoas que estão passando ali por perto. Então, tudo isso tem que ser conversado com o gestor, com o engenheiro eletricista, para que tenha esse cuidado. Então, isso tudo nós temos também informações, mas é no curso de NR10 avançado. Pesquisa de defeitos e outras intervenções
devendo ser observadas as condições previstas nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis. Possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas. Com certeza. Ser mantido em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas. Possuir proteção e identificação dos circuitos, com certeza. Isso precisa ser até em obediência a itens também de normas internacionais, como as normas da IEC. Observar ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. Então, o grau de proteção vai ser definido no módulo apreciação de riscos. As ligações e derivações dos condutores elétricos das máquinas e equipamentos devem ser feitas mediante dispositivos apropriados e conforme as normas técnicas também oficiais vigentes, de modo a assegurar resistência mecânica, contato elétrico adequado, com características equivalentes aos condutores elétricos utilizados e proteção contra os riscos. Então, ligações e derivações dos condutores. As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que utilizam energia elétrica fornecida por fonte externa devem possuir dispositivo de proteção contra sobrecorrente dimensionado conforme a demanda de consumo do circuito. Então, o projeto vai enxergar todas essas necessidades da norma. As máquinas e equipamentos devem possuir dispositivo protetor contra sobretensão, quando a elevação da tensão puder ocasionar risco de acidente. Nas máquinas e equipamentos em que a falta ou a inversão de fases de alimentação elétrica puder ocasionar riscos, deve haver dispositivo que impeça a ocorrência de acidentes. São proibidos nas máquinas e equipamentos a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada, obviamente. Então, nós vimos lá em alguns itens falando sobre esse assunto. Então, você tem que ter dispositivos de partida e parada uma coisa, chave de comando outra, chave de dispositivo para emergência outro. Então, não pode ser utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada. Isso é muito comum antes até da era da NR10. Não quero dizer era como se tivesse já terminado, mas quando começou, desde a época que foi iniciada a NR10, melhor dizendo. A utilização de chave tipo faca nos circuitos elétricos e também a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. Isso aqui é inadmissível dentro de uma indústria, isso não pode, nos dias de hoje, acontecer. Então, são proibidas nas máquinas e equipamentos. Então, você que vai fazer manutenção, você que vai fazer uma inspeção, você que vai fazer uma intervenção qualquer, precisa estar bem atento a observar esses pontos que são proibidos. Então, a norma está dando aqui uma negativa de um cenário desse existir. Baterias. As baterias devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança. A localização, de modo que sua manutenção e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de uma plataforma de apoio. B. Constituição e fixação de forma a não haver deslocamento acidental. C. Proteção do terminal positivo a fim de prevenir contato acidental ou curto-circuito. Então, uma coisa importante, nas salas de baterias, tem bateria que são seladas, não há problema de criar um risco a mais ali de oriundo de vazamento ou de evaporação de substância, mas as baterias que são chumbo ácido, que ainda tem no mercado, elas têm lá, na evaporação, você pode ter hidrogênio, e esse hidrogênio ele é explosivo, só que precisa se avaliar as concentrações. A faixa explosiva do hidrogênio é muito ampla, de 4% até 76%, se não me falha a memória. Então, uma faixa muito ampla. Aí vamos pensar em termos de área classificada. Se você tiver uma sala de baterias, faz uma avaliação ambiental da concentração do hidrogênio, que é até requisitos da ANEEL, né? E numa condição dessa, vamos dizer, deu 4%, que é o menor valor dentro da faixa explosiva, ela é considerada uma área classificada. Aí
Os equipamentos precisam ser dimensionados para a área classificada. Então, já entra outros conhecimentos de projeto, que envolvem normas da IEC para a área classificada. Por um outro lado, também a questão da evaporação de chumbo. O chumbo ele é um material nocivo para o ser humano. Então, é preciso se fazer as duas avaliações para conseguir gerar um relatório e dar uma conclusão a esse respeito. Por um outro lado, vamos dizer que avaliou lá e deu 3,9 de concentração de hidrogênio. Estou aqui supondo. É considerado área classificada? Não, porque a área classificada tem que haver uma condição de criar uma atmosfera explosiva em condições normais de trabalho. Se não criou as condições em condições normais, então não é considerado uma área classificada. Mas, por outro lado, se houver um incidente, houver um vazamento, e a gente já sabe que o incidente já não é uma condição normal de trabalho, já foi uma emergência que aconteceu. Pode criar aí cria-se uma atmosfera explosiva, mas não ser definido como uma área classificada. Contudo, se houver esse risco, através das análises de perigo, RASOP, FINEA, FINECA, que o engenheiro de projeto vai estar fazendo, ali ele define os equipamentos blindados e destinados a prova de explosão, né, naquele ambiente. Aí vai ter que definir os equipamentos da família EX. Os serviços de subestações de baterias devem ser realizados conforme indicação constante do manual de operação. A gente já está citando o manual, mais à frente vamos falar, mas já está citando o manual, a importância dele, porque o manual tem que conter toda essa informação. Então, senhores e senhoras, finalizamos aqui o vídeo 7. Se houver alguma dúvida, nos encaminhe, que estamos prontos para tirar as dúvidas da melhor forma possível. Possa chegar até nós as suas dúvidas. Obrigado e bons estudos.